Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Hola, soy Shafi, bienvenido al canal. Gracias por acompañarnos un día más en este resumen de la semana, que además ha sido fin de mes. Cerramos abril y arrancamos mayo y con mucho optimismo, ¿no? Sí, yo creo que las bolsas hoy se han despertadas con ganas de subir, ya Bueno, veremos. hoy la semana entera. Yo creo que hay mucho optimismo. Vamos a ver ahora por qué y hasta dónde puede llegar. Muy bien. ¿Vale? Primero, como siempre, la parte macro y luego Shafi le echa un vistazo a los gráficos. ¿De acuerdo? Pues arrancamos. Vale, pues en la parte geopolítica tenemos avances en las negociaciones hacia la paz de la guerra de Ucrania. Ha habido un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania en la que finalmente Estados Unidos va a poder beneficiarse de los minerales de las tierras raras que hay en Ucrania y van a formar un fondo de inversión en el que participarán ambas partes. Así que, pues en principio, buenas noticias porque avanzamos hacia un posible final de la guerra, pero falta que Rusia dé su ok, ponga sus condiciones y todo el mundo acepte. O sea O que, sea, las confesiones en el Vaticano han funcionado, ¿no? Entre Zelensky y Donald Trump. pues parece que sí, Por fíjate, lo menos está caminando en buena dirección. va caminando, pero es una buena noticia a medias porque falta la otra mitad, Sí. ¿no? Entonces, eso por ahí. Luego tiramos hacia la guerra comercial y los aranceles. También ahí hay avances y buenas noticias, solo que hay también como datos dispares, ¿no? Entonces, nos gustaría tener datos ya de lo que son los efectos de los aranceles para poder saber a qué atenernos de aquí en adelante, pero eso pues todavía no se tienen así mucho, ¿no? Entonces lo que tenemos son unos datos rezagados, o sea, datos oficiales, pero que corresponden a lo que sucedía antes de que entraran en vigor los aranceles y que demostraban que la economía americana pues estaba más o menos bien, pero claro, eso era antes, ¿vale? Entonces, no sirven. Luego tenemos unos datos en tiempo real, pero los llaman los datos débiles, porque están basados mucho en encuestas, en opiniones, el sentimiento del consumidor, lo que los CEOs están viendo. Entonces, yo creo que al final ahí el sentimiento es súper negativo, o sea, todas las encuestas que salen en este ámbito son malas, pero yo creo que el inversor ha dicho, oye, hoy piensan así, pero a lo mejor mañana piensan de otra forma. No, Entonces, yo lo que estoy viendo es que son datos malos, pero lo que la gente, los inversores, principalmente los institucionales americanos, están preocupados que no son malos suficientes para que la Fed tome acción y comience a cambiar, bajar las tasas de interés antes. claro, porque Entonces, son subjetivos, ¿no? es algo que está mal, pero no mal suficiente, ¿no? Para cambiar la cosa. Y luego tenemos los datos contundentes, ¿no? Los que ya reflejan la realidad y que están empezando a salir, ¿vale? Entonces ahí, pues, por ejemplo, esta semana pasada, esta semana que termina ahora, salió el dato del PIB del primer trimestre, entonces ya empieza a pillar un poco lo que los aranceles en Salió acción negativo, ¿no? y salió negativo. Negativo significa contracción, o sea, Sí. recesión. ¿Qué pasa? Pues que en realidad el dato está distorsionado, o eso dicen. Porque como decíamos en las semanas anteriores, desde final del año pasado hasta ahora, las empresas han comprado cantidades industriales, nunca mejor dicho, para, digamos, prevenir o prepararse antes de la llegada de los aranceles. Entonces, en el sector automovilístico, en el sector farmacéutico, en el sector tecnológico, todo lo que sí o sí iba a subir mucho de precio, ya las empresas han aumentado sus inventarios todo lo O posible. sea, O sea, anteciparon lo que iba a gastar para no pagar las tarifas a posteriori y ver lo exacto, que va a pasar, ¿no? exacto. Y los consumidores también, porque claro, todo el que tenía pensado renovar el coche, renovar una nevera, renovar el móvil, el ordenador, cualquier cosa que sabes que dentro de 2 meses va a costar un 20% más, pues lo adelanto y lo compro ahora, aunque eso suponga que de momento pues no compro zapatillas, ni ropa, ni voy de restaurante, ¿no? Entonces, ha habido ahí unos
flujos de consumo y de gasto distorsionados porque no reflejan lo que normalmente suele ser. Não, e de maneira normal, quando entramos em recessão, normalmente não se sabe o ponto exato que se está entrando Essa em recessão. parte, ¿no? E muitas vezes se descubre que estava em recessão quando já estamos saindo da recessão. É como disse por aí, sem querer ofender a nadie, que os economistas são os expertos que dijeron, ¿cómo es? Son los expertos que dicen hoy Lo que pasó ayer. lo que pasó ayer. Entonces es complicado. Por eso, entonces los datos que están saliendo ahora son como si te das una piedra en el agua y salían unas ondas que no se sabe en qué momento se van a disipar y cuándo vamos a tener ya datos de lo que realmente está pasando, ¿no? Claro, no, y otro punto con relación a eso es que las bolsas van adelantadas en el tiempo. Entonces, han tenido la caída, están subiendo. ¿Será que ya están descontando que estamos saliendo de la inflación, de la recesión? ¿O es un rebote técnico? Pues eso no te me adelantes porque eso ya lo vamos a ver luego. Ahora estamos viendo la macroeconomía, ¿vale? Otros datos que están saliendo, pues los de todos los resultados de las empresas, que ya han salido, pues no sé qué porcentaje, pero la inmensa mayoría. Y el resultado en sí, pues bueno, en general ha sido bueno, alguna empresa no, pero en general podríamos decir que los resultados han sido buenos, pero de nuevo, eso fue de antes de los aranceles. Eso es mirando el espejo retrovisor, ¿no? Exacto. Y lo que sí que la mayoría de las empresas, sobre todo de los sectores que se ven más afectados, pues se muestran cautelosos. Muchos Sí, claro. son conscientes de que les van a afectar y entonces están preparando sus estrategias y un poco también recortando las previsiones que hubieran tenido, pues adaptándose, ¿no?, a la posible nueva realidad. Bien. Y ahí, pues los inversores, ¿qué hacen? Los inversores están mirando, primero, pues los resultados pasados, porque supuestamente una empresa sólida, pues se puede estar mejor preparada para lo que puede venir, ¿no? En segundo lugar, el margen de beneficio que tiene la empresa, porque bueno, pues si se recorta pero sigue siendo bueno, pues mejor que si el margen es pequeño y se recorta, que se queda negativo, ¿no? Y también qué tipo de negocio puede permitirse el aumentar los precios y seguir teniendo ingresos, ¿no? Porque hay cosas que por mucho que te suban el precio vas a seguir comprándolas. Si es un servicio o un producto que necesitas para trabajar, pues vas a seguir comprándolo, por ejemplo. Y esto pues se ha visto pues en esta semana que han sacado resultados, pues Meta y Microsoft, por ejemplo, presentaban unas perspectivas más sólidas de cara al futuro, aunque sabían que les iban a aumentar los costes y a tener sus problemas con los aranceles, pero estaban confiaban en que el negocio sorteara bien las curvas, ¿no? Y sin embargo, pues Apple y Amazon, pues al ser del sector retail, pues lo van a tener más difícil. Y eso pues el inversor también lo siente así, ¿no? Así que bueno, más cosas positivas a pesar de todo en cuanto a los aranceles y la guerra comercial es que por fin China ha dicho públicamente que sí que está negociando. Finalmente. Entonces, esto también ha sido muy bien recibido porque, bueno, pues hasta ahora no se sabía quién decía la verdad y quién decía la mentira. Es como decía por ahí en Twitter, no me acuerdo quién fue, que parece ya pelea de patio de colegio, ¿no? Sí, Parece era como absurdo adolescentes. Totalmente. Pues bueno, los presidentes no se han reunido, las negociaciones han empezado por escalas más inferiores de nivel, ¿no? Claro, empieza primero Pero, con los técnicos y luego claro, llega el acuerdo institucional, ¿no? pero se están reuniendo y bueno, pues eso tardará lo que tenga que tardar, pero tiene su camino. Ahora, sí que es verdad que aunque sea discretamente, ambas partes han flexibilizado un poquito las restricciones que se habían ido poniendo el uno al otro. O sea,
ha habido ahí... Sí, es un tira-floja. Sí, buenas intenciones. Y vamos a sufrir los próximos días igual, ¿no? No, esto va para largo. Lo que pasa es que al final nos agarramos a cualquier buena noticia porque el inversor es optimista por naturaleza. Entonces queremos que la bolsa suba. Exactamente. Olvidamos lo malo porque, cuidado, todo lo que hemos dicho parece que sea más o menos bueno y tal, pero la incertidumbre sigue. No sabemos lo que va a pasar con los aranceles ni cómo va a afectar. Pero oye, ya lo iremos viendo. De momento hay fiesta en los mercados. El minorista ha estado comprando en las rebajas y ha conseguido que los grandes, los sistemáticos y los CTAs se sumen a la fiesta. Así que de momento tenemos rally y ahora luego tú nos dirás hasta dónde puede llegar. Si es que ya me hubiera gustado tener la bola de cristal, pero ya veremos qué impresiones tenemos. Vamos a ver la semana que viene lo que nos espera. Pues la semana que viene, en cuanto a fechas clave, podríamos decir que el lunes tenemos el ISM de servicios. Esta semana ha salido el de manufactura y la semana que viene es el de servicios. Y lo más importante de la semana sin duda va a ser que el día 6 y el día 7 se reúne la FONC y el día 7 Jerome Powell saldrá a notificar la decisión sobre las tasas de interés, que se espera que no haya cambios, pero como siempre pues mucha expectativa ante lo que pueda decir sobre lo que está viendo, cómo ve él el panorama y cómo se están preparando para los próximos meses. Bien, sí. La verdad es que pues bueno, la inflación no baja, todo parece que quiere repuntar, pero tampoco algo disparatado. El empleo también da señales, pero no demasiado malas, como tú decías al principio. Entonces, pues hay muchos analistas que dicen que a lo mejor la Fed en junio ya toma una decisión. Hay quien empieza a decir que a lo mejor para junio tampoco tiene suficiente información como para... O suficiente problema para empezar a bajar las tasas, ¿no? Exacto. Sí, porque he visto, me parece que el empleo, aunque está empezando a subir el desempleo, está por debajo de 5%, ¿no? Sí, aunque además, ese valor de Estados Unidos es un poco distorsionado, sí, pero sigue siendo un y lanzan orden una cifra, luego la buena. corrigen, entonces, Sí. bueno. Y en cuanto a resultados, pues la semana que viene no es que haya nada así como para que llame así mucho la atención, pero bueno, por cada uno que mire lo que más le interesa, pero por nombrar alguno, pues yo diría que el lunes tenemos Ford, que como es del sector automovilístico, pues puede ser interesante ver lo que dice. Yo creo que Palantir, que es muy seguido, sí. Cummins, que es de la parte de maquinarias. Cummins, ¿dónde está? Que no la veo. Aquí. La parte de maquinaria, de filtros, motores, eso junto con Caterpillar nos puede dar una idea de lo que está pasando. Vale, pues eso, el lunes. El martes quizá le podemos hacer más caso a las de la tarde, AMD, que es muy seguida. Arista. No sé si ves algo. Bueno, la próxima semana viene cargada con muchos sectores diferentes. Sí. El miércoles tenemos a Disney, que siempre no sabemos si la magia de Disney la va a recuperar o no la va a recuperar. Novo Nordisk, que también muy de moda, pero no repunta. No levanta cabeza. No levanta cabeza. Y bueno, pues básicamente eso es lo que nos vamos a encontrar. Y iremos viendo si el rally sigue o no sigue, ¿no? Sí, ojalá siga. A ver qué nos dicen los números. No, las gráficas. Exacto. Bien, vamos a ver, antes de mirar los gráficos, la semana pasada nosotros comentamos que esa semana fue cierre de mes. Entonces, nosotros tenemos una parte de nuestra cartera que nosotros llamamos colchón de seguridad. Essa parte invertimos a largo plazo em los ETFs SPY, SPY, QQQ del Nasdaq e el RUT, que é de Small Caps. Quando nosso sistema de largo plazo nos dá señal de salida, nós salimos e ponemos o dinheiro em renta fija de curto plazo hasta que o sistema nos vuelva a dar señal de entrada. Actualmente nos ha dado a señal de salida en esta barra, que se não me equivoco... Marzo creo que foi. Isso foi em março.
Nós salimos uns dias antes de terminar o mês e estamos fora del SPY. De momento, está indicando que está por debaixo da média de 10, o MACD, que é uma medida um indicador de tendência, está indicando que está negativo a tendência, e o estocástico, que é um medidor de força relativa, está o estocástico slow, que é o azul, está por debaixo do rojo, indica que está perdendo força e además está entrando nesse sector por debaixo da linha roja. Os três juntos nos indicam que devemos estar fora do mercado. Agora bem, uno necessita hacer el backtest del sistema que vai seguir, porque essa vela foi uma vela espetacular. Aqui ha caído todo isso e se ha recuperado esse mês muitíssimo. E isso nos pode generar ansiedade, FOMO, não? Estou aqui fora e o mercado ha caído e ha vuelto, pero aún essa vela não está terminada, é do mês atual, está aún indicando para estar fora do mercado. Lleva 2 días. 2 meses, não? Esse é mensual. No, por eso. Leva 2 dias. Este mês de maio. Mês de maio, sim. Perdão, havia entendido que a vela era diária. Pero, nossa experiência com esse sistema, nós vemos que normalmente quando tem uma caída muito forte, a tendência é retestear a média de 10. Hemos visto aqui, caiu, subiu, retesteou e logo seguiu caindo. Não sabemos e não se sabe o futuro, não temos a bola de cristal, pedimos a Amazon, mas não nos han entregado aún, não? A única vez que não ocorreu isso foi com o Covid, que caiu quando começou a subir, seguiu subindo a tendência alcista, pero aqui há que recordar que o Banco Central americano, junto com todos os bancos centrais mundiais, começaram a poner dinheiro, inyectar dinheiro na economia. Então, esse foi um fator que hizo subir. Sí, al final cada caída, cada crisis tiene sus características, ¿no? Exacto. Habrá que ver ahora. Por exemplo, aqui em 2015 chegou a cair, chegou a subir, pero não tínhamos indicação de entrada. E o índice seguiu caindo hasta romper aqui e dar a señal que foi essa vela. Então, evitamos todo esse período de volatilidade que havia no mercado. E se vemos outros exemplos, cai, retesteia, está um pouco andando de lado e logo quando sube é quando volvemos. Pero aqui não houve a señal de salida. Então, um motivo mais que há que estar atento, ou seja, fazer um backtest para estar confiante como funciona o sistema. Aqui sim, houve a salida, retesteou várias vezes a média de 10 e quando deu a entrada, uno sigue a tendência sem sair. 2008, 2009 é o mesmo, uma caída, esta vela com um rebote também impressionante, ha tocado a média e seguiu caindo. Então, o que quero dizer é que não sabemos o que vai passar amanhã. Pero lo que hemos visto del backtest, lo que hemos hecho nuestros cálculos, nosotros seguimos con la parte de la cartera de colchón de seguridad, seguimos fuera del mercado. Podemos ver el Nasdaq está retesteando la média de 10 este mês, pero se ha caído e de momento temos indicação de estar fora. El RUT de Small Caps, lo mismo. Esa está más lejos de la media. Essa está mais lejos e as Small Caps estão mais perjudicadas por conta de todo esse problema de las tarifas, ¿no? Sí, pero el rally lo están llevando bien, ¿eh? Sí. Não, pero logo comentaremos o que estão fazendo a parte de curto prazo. Este es el largo. Pero la parte de largo prazo, nós salimos de la renta variável e estamos utilizando este ETF. Não lo tenho na lista, pero el ETF SGOV, esse ETF
está em gráfico mensual, vou poner en el diário. Aqui podemos ver que inicia o mês e nesse valor sube. Al final del mês, ou ao primeiro dia del mês, se paga um dividendo que é praticamente correspondente a esta caída. E vuelve a subir, se paga o dividendo, cai, vuelve a subir, se ha pagado o dividendo esse mês e vuelve a subir. Então, o que nós fazemos para evitar a retenção de dividendo nos Estados Unidos? Nós compramos o primeiro dia do mês e no último dia vendemos. Volvemos a comprar aqui no primeiro dia, vendemos aqui. E isso fazemos todos os meses. E este ETF atualmente está dando um 4,3%. Perdão minha letra aqui, que não é muito boa, mas um 4,3% anualizado. Então, mientras o mercado não nos dá a señal de entrada novamente, mantenemos essa operação cobrando aqui a renta fija um 4,33 anualizado. Pois bem, a única diferença que podeis notar aqui é em dezembro, que em dezembro o dividendo se paga a metade de mês, normalmente dia 17, 15. Então, uno tem que estar atento para sair antes desse pago de dividendo, caso contrário, tendríamos a retenção com relação ao dividendo em origem. Então, nosso sistema de largo prazo está fora do mercado. Estamos esperando que os três indicadores, a média, o MACD e o estocástico, nos dê uma señal de entrada, e esse sistema está desenhado para aproveitar as tendências de largo prazo, não? Essas tendências de largo prazo. Nós entramos quando a tendência está positiva, há uma força relativa alta com relação ao próprio índice e que o preço siga subindo por cima da média de 10. De momento não temos isso. Não sabemos se vai tocar aqui e volver a cair, tocar e volver a cair. Temos que esperar. Como eu sempre digo, nós não tratamos de prever que vai ser a bolsa, onde vai estar o preço. Nós somos reativos. Vemos o que está passando e tomamos a decisão em função dos dados que estamos vendo. Vale? Ok. De momento, fora largo prazo, pero temos a parte da carteira de curto prazo. E vamos ver o que está passando aqui em curto prazo. Nós utilizamos muito quando temos situações como essa, que quando há caídas muito pronunciadas, nós esperamos rebotes também muito fortes, não? Quando vimos, aqui nós havíamos utilizado os ETFs que vou comentar, e aqui também estamos invertidos agora com os ETFs. São os ETFs apalancados do SPY e apalancado por 2 vezes do Nasdaq. O Nasdaq seria o QLD, como temos contas nos Estados Unidos. Então, podeis ver que hoje, esse é um gráfico diário, hoje o ETF está subindo um 3,76 e o Nasdaq, se vemos o Nasdaq, está subindo um 1,8. Qual é o risco desses ETFs? Que quando cai, o ETF cai 2 vezes mais. Claro, hay que tener más rapidez a la hora de entrar y a la hora de salir. Claro, e esse hay que mirar todos os dias, incluso a ficha do ETF indica que não deveria ter exposição noturna, não está comprado ou vendido nesse ETF durante a noite. É para um dia. Cada um tem que tomar a decisão como utilizar e com calma. O SPY, nós está o ETF SPY, nós utilizamos o SSO para contas nos Estados Unidos. Então, vemos que aqui está subindo um 3,30% hoje e o SPY está subindo um 1,68%.
Además, nosotros compramos opciones. Tenemos calls compradas em índices ligados ao SPY, concretamente ao índice XSP, que é um pouco mais barato que o SPX. Funciona da mesma maneira, nós só temos calls compradas aqui abaixo, estamos aproveitando a subida. Então, utilizando opções e ETFs apalancados, incluso ETFs para curto prazo, nós aproveitamos a parte da carteira que é de trade para seguir generando uma rentabilidade positiva, mientras a parte de colchão de seguridade está em renta fija com uma rentabilidade mais baixa, pero sem ter essa volatilidade que nos deixa ansioso, ¿no? Claro, es que es lo que decimos siempre, el invertir a largo plazo y a corto plazo no son excluyentes. El hacer trading e inversión no son excluyentes, ¿no? Y un rally así se puede aprovechar ya sea comprando acciones como mediante opciones o apalancado si ya tu experiencia es mayor, ¿no? Porque con eso hay que tener cuidado. Exacto, porque quando cai 2 vezes e logo tem que subir mais para recuperar Sí. lo que se ha caído. Al final es lo que tú dices siempre, cuanto más herramientas tengas y más herramientas sepas utilizar, pues más podrás manejarte en estos casos, ¿no? Claro que quando nós somos martilho, creemos que todos os problemas são clavos, não? Aí que dar martelhaço. Não, aí que ter um jogo de ferramentas. Cada problema hay que solucionar de uma maneira diferente. Pois bem, dicho como nós manejamos nossa carteira largo e curto prazo, vamos comentar um pouco o que estamos vendo em los índices, ¿no? En el SPY especificamente. ¿Cómo va el rally? El rally, muy bien. No es de Navidad, pero nos sirve igual, ¿no? Claro. Nosotros habíamos dibujado la semana pasada essa extensão de Fibonacci. De toda la caída. De toda a caída. Empieza aqui e vem hasta aqui. Eu normalmente não uso as velas que se formam, não? Pero há muita gente que utiliza a vela hasta extremo. Pero é questão de gosto e de lo que uno está acostumbrado. A semana passada eu esperava que se mantivesse mais tempo dentro desta caja. Pero estamos vendo que está com uma força importante e, de certa maneira, este nível que está aqui justo lá, eu diria que é a seguinte resistência. Y además esa media verde es la de 200 en el diario, ¿no? Essa é la de 200. Está a média verde começando a mostrar señales de debilidade. A média amarela é a de 50, que está já por abaixo. Pero a parte positiva que eu estou vendo aqui é que o preço ha conseguido superar a média de 50 e já levamos 2 velas por encima da média de 50. Sí, está imparable. No sé cuántos días lleva cerrando en verde, ¿no? Sim, eu creio, he leído por aí que já são 9 dias cerrando em positivo e desde 1997 só 2 vezes ocorreu esse fenômeno. Pero muita gente quando rompe o primeiro dia não toma ação, prefere esperar um segundo dia, digamos, de confirmação. Então, por isso hoje podría estar dando esa confirmación mucha gente entrando en el mercado. Hay que decir, perdona que no lo hemos dicho, que hoy estamos grabando el vídeo el viernes 2 a las 8 de la tarde hora Madrid. Normalmente lo grabamos sábado, pero hoy lo hemos decidido grabar durante la vela no está terminada y podemos tener una mala noticia y cambiar. Faltan 2 horas, bueno, menos de 2 horas para que cierre, pero todo es posible. Vete tú a saber. Exacto. Entonces, partes positivas. Ha roto a média de 50, já há 2 velas por encima. Alguns inversores pedem uma terceira vela como confirmação. Então, já estamos vendo aqui que está em uma dinâmica que poderia estar entrando inversores no mercado.
está superando esse nível de 61,8 de esta caída. Normalmente, quando uma ação ou um ativo cai, a gente espera que llegue a tocar a esse nível e poderia seguir caindo outra vez, a ser um rebote para logo volver a subir. De momento não está ocorrendo isso, poderia ser uma muestra de força relativa. Ya veremos si llega hasta la media de 200 ahí qué hace, ¿no? Claro. Pero de momento no se le ven ganas de frenar. Não, hemos hablado da parte positiva. Agora vamos a ver o que nos preocupa hasta que ocorra a señal. Nós estamos vendo vários dias cerrando aqui em positivo, incluso com aperturas com gaps. Estamos vendo uma força bastante importante no mercado. Pero o volume, alguns dias acompanha, pero a maioria dos dias está começando a bajar. E estamos acercando-nos à média de 200 e esta linha que havíamos dibujado aqui, que é a parte superior da caja. Temos que ver se o preço vai ter força para tocar aqui e seguir subindo, ou se vai haver um rebote hacia abaixo. Se esse rebote vai volver aqui para seguir subindo, ou seria um rebote já para volver a 50% da extensão de Fibonacci. Então, esses são os cenários possíveis que temos que acompanhar a partir de agora. Vale. Pues varias posibilidades. Vamos cambiar um pouco a visão disto. Eu vou quitar esse Fibonacci. Se nós hacemos uma extensão de Fibonacci com o movimento que tivemos, nós vemos que aqui em 579, essa zona vai ser uma zona muito importante. Se eu utilizo toda a vela, aí lo estamos rompendo, ¿no? Aún assim seguimos aqui. Então, o sector clave vai ser esse sector aqui de la caja. Então, vou deixar essa extensão de Fibonacci aqui para a próxima semana e veremos o que vai passar. Não sabemos, eu não sei o que vai passar, me gostaria muito sabê-lo, pero tendo essa visão que temos uma resistência importante aqui, por Fibonacci nos dá a resistência aqui. Todo esse sector desta caja nos leva todo aqui, que aqui pode ser um muro invisível importante no SPY. Se vemos que vuelve a bajar aqui, o que podemos fazer? Podemos vender bear call spreads aqui arriba, podemos abrir algum tipo de corto, podemos comprar ETFs apalancados ou ETFs inversos. Há muita coisa que se pode fazer. Ou esperar, quem não quer correr risco, esperar um retrocesso que poderia ser, digamos, deste movimento, que se liga hasta aqui, um retrocesso outra vez a esse nível. Ou se começamos desde aqui abaixo, um retrocesso novamente aqui a 540, 550. Todo é esperar e ver o que vai passar. Bien, pues então, o SPY está chegando a um ponto importante, seguir acompanhando para tomar decisão. Mientras tanto, estamos invertidos em nossos ETFs apalancados, aproveitando essa subida. Mientras dure la subida. Mientras dure. Vamos a ver o Nasdaq, que o Nasdaq ha mostrado um pouco mais de força que o SPY, pero já vemos que está ha llegado ya a la media. A esse nível. Não? Aqui hemos visto que tocou e barrou e estamos chegando novamente aqui. Recordar que as grandes empresas apresentaram o resultado. Então, o movimento que deveria haver já ocorreu. Vamos ver se vai seguir com força para seguir subindo. Eu não vejo outro ponto aqui que poderia servir de resistência. Quizás por aqui, pero já superou. Então, essa zona me parece importante, pero é a zona, não vejo um ponto específico. Veremos se essa média, se o preço vai ter mais força que a média.
Sí, porque las magníficas ahora mismo, bueno, hace un rato que no las veo, pero el día lo han empezado como separadas en dos grupos, ¿no? Unas con mucha fuerza y otras como desinflándose. Entonces hasta ahora iban todas como al mismo, en la misma dirección, pero como no se pongan de acuerdo y empiecen a... Agora começaram a ter divergências. Aunque algumas empresas como a Amazon começou mal hoje, está um pouco melhor, Se não? habían arreglado. Ah, Apple não, Apple seguia negativo. Vamos ver como está agora que não he visto. Pero este retrocesso de Fibonacci, mira, el 61,8 justo aqui, se não utilizo la vela final. Se utilizo la vela final, está aí tentando rotar. Pero eu vou deixar aqui que é onde eu estou. Sí. Então, SPY e Nasdaq, os dois índices peleando aqui um pouco, não? Para ver se recupera algo. Se vemos o RUT, as small caps, hoje está sendo um movimento impressionante, 2,50%. Está rompendo esse nível de 1990 com um gap, rompendo a média de 50. Vamos saber se na próxima semana vai ter força, que eu vejo aqui. Próximo nível em 2044 se supera 2100 aproximado. Caso contrário, eu creio que volveria a retestear o nível de 2000. Normalmente, essas roturas de médias importantes não suelen seguir diretamente. Normalmente, há um retesteo para volver a subir. Aí, vamos acompanhar, ver. A vela de hoje é uma vela importante e veremos aqui que poderia passar. Poderia passar algo como estamos vendo aqui. Ha subido, ha vuelto a retestear para volver a subir outra vez. Essa vela nesse sector suelen ser velas importantes, não? A história se vai repetir, já veremos. Agora, o que está forte no mercado? Eu creio que o ouro ha tenido um retrocesso, ha tocado essa média que nós acompanhávamos, que é a parte superior do canal alcista, está voltando a tocar aqui. E eu creio que tocaria e andaria um pouco de lado. Me chamaria muito a atenção se o ouro perder a média de 50 aqui com a tendência barrista. E não é possível que tire para arriba outra vez? Não, veio possível, porque o Russo estava mostrando aqui a roto com muito volume. Ora, o que pode passar aqui? Como ha superado essa parte superior del canal, o que pode ser é que adopte essa parte superior como a parte inferior de um novo canal. É uma possibilidade, pode que comece a seguir subindo por aqui. Vamos acompanhar, ha hecho el retrocesso, a média de 50 deveria ser isso, já veremos o que vai passar. Pero o ouro, como havíamos dito, o ouro sigue alcista, esperávamos um retrocesso como ha havido aqui. E eu esperaria para ver se vai tocar realmente essa linha ou se vai continuar um rebote aqui. Se empieza um rebote, poderia, agora sim, pensar em ampliar. Mas eu creio que poderia haver uma correção um pouco mais. Não teria fomo aqui. A subida ha sido muito forte de ouro. Exacto. Vale. Pero Bitcoin, eu creio que Bitcoin está em uma tendência saludável, alcista. Vemos que está sendo movimentos. Sube, hace la bandeira, sube, hace la bandeira, sube. Vamos ver se vai superar esse nível, vai subir, não? Para ser outra bandeira e seguir subindo. Esse tipo de movimento é um movimento muito saludável para as bolsas. Meu próximo objetivo é aqui 101. Vale, não vejo muito mais que falar do Bitcoin. Estou esperando que toque o 101
a ver se vai haver algum rebote ou se vai romper aqui. Se rompe, ampliaremos. Se há um rebote, ampliaremos aqui abaixo. Eu creio que não há muito mais que descer aqui. De maneira general, o que estamos vendo, o mercado está em um momento positivo. Não sabemos se na próxima semana ou na seguinte vai continuar. Pero o VIX, que é um medidor de volatilidade, o movimento que está ocorrendo é muito bueno, está volvendo a nível de 20. Isso indica uma bolsa com pouca volatilidade. Já veremos na próxima semana, em função das notícias, o que sai. Pero aqui é uma boa notícia. Não queremos que o VIX esteja subindo, queremos que esteja tranquilito aqui ao redor de 20. Por eso, esta semana el que el VIX bajara y que la rentabilidad de los bonos también ha estado tranquila, pues todo eso ayuda a que las bolsas suban. Exacto. A ver si se mantiene. E nosotros, por hablar de los bonos, lo que não queremos ver muito é as taxas de interesse de los 10 anos, por exemplo, começar a subir. Pero miraremos o que vai passar na próxima semana. Aqui está rebotando por em cima da média de 200 e está formando aqui uma espécie de ombro, cabeça, ombro invertido, que poderia ser uma figura de reversão. Se isso empieza a subir junto com o índice dólar, se empieza a subir também, poderia ser uma mala señal para as bolsas. Há que acompanhar. Nós aún estamos tendo señales mixtos, ¿no? Por eso, que en macro lo decíamos que había cosas dispares y aquí estamos viendo que un poco también, ¿no? Exacto. Bueno. Eu lo que espero é que o índice dólar vuelva a tocar esse nível aqui. E já veremos se vai bajar, andar de lado ou rebotar, não? E se vemos o euro-dólar, que é um pouco inverso do índice dólar, e é o que nós havíamos comentado na semana passada, essa caída, e eu estou esperando que vuelva a tocar aqui o 1.12 e já veremos se vai continuar subindo ou não. De momento, sigue caindo, do que havíamos falado. Veremos se vai confirmar a volta aqui, que é esse nível que me parece importante em função de dados, de pontos anteriores do gráfico, não? Que foram esses pontos aqui, esses de abaixo, não? Vale. Veremos se vai tocar, é uma zona, não é um ponto específico, é uma zona. Então, de maneira general, eu vejo que o mercado está em um rally, mas está chegando a pontos importantes. Aí é onde hay que ter cuidado para não pilhar os dedos, não? Porque há muita gente que vê essas subidas, ele entra FOMO e diz: estou perdendo tudo isso. E começa a entrar aqui e se pode cair e se queda com ansiedade. Então, há que esperar ver se vai romper ou se vai volver a bajar. Visto isso, vamos repassar um pouco as empresas, as grandes, que são as que movem o mercado. A grande maioria ha tenido resultado, não? Estamos vendo Apple. Apple intentou romper a média não, essa linha diagonal bajista, e com o resultado, a que anunciou 100 bilhões americanos de recompra de ações. Ah, mira, bueno que lo recuerdes, que eso no lo habíamos dicho. Se han abierto ya las recompras, muchísimas empresas van a echar lo que no está escrito recomprando acciones y eso también ayuda, claro. Entonces, Apple está aquí rompendo. Vamos a ver se amanhã, se lunes ou na próxima semana vai ter força para volver a subir. Sí, muy enfadada está la gente con Apple, yo creo. Sim, Amazon, que também vai sofrer muito com as tarifas. Amazon não está conseguindo romper a média de 50 e está nesse sector que ha sido suportes e resistências, ¿no? Aqui em vários pontos. Vamos ver se vai conseguir seguir subindo, não? De momento, sem muita força.
O BRO, Broadcom, está mostrando força, está rompendo essa zona de conflito, que estava aqui, não se sabia para que lado se ia. Ha superado a média de 250 e eu vejo que tem potencial para chegar pelo menos a 220. Berkshire Hathaway ha logrado superar isso aqui, essa linha, e eu creio que seria um bom ponto para quem quer fazer trading, um bom ponto de entrada. Veremos se vai romper esse nível máximo. Então, se alguém entra agora mesmo, esteja atento se vai rebotar hacia abaixo nesse ponto. O ideal é ter uma confirmação de que está superando o máximo. Isso eu creio que seria o máximo histórico, ¿no? Sí. Mira, mañana sábado es la reunión anual de accionistas de Versailles y seguro que a Warren le hacen muchas preguntas sobre la situación actual. No sé lo que contestará porque ya sabemos cómo es, pero... Pero sempre é interessante ver o que passa. Sí. Google está rompendo a média de 50. Google ha tenido resultados. Está nesse sector, que é um sector que sempre lhe cuesta superar, tanto hacia arriba como hacia abaixo. Veremos se vai continuar subindo. Google, de las grandes empresas, ela que está mais barata. Não significa que esteja fundamentalmente com valor intrínseco mais baixo de lo que está os fundamentais, não? Então, há que ter um pouco de cuidado. Tem muitos riscos por las multas que eles estão aplicando, querem que venda Chrome. Então, Google está sofrendo a cotização em função de toda a parte legal que está sofrendo agora mesmo. Pero eu vejo que Google está sendo um movimento que me parece interessante. Se consegue romper esses níveis que onde ha havido congestão aqui, poderia volver, diria 180, 175. Primeiro objetivo. Meta ha aberto com um gap ayer, depois de resultados, ha caído, não nos gusta ver que quando abre e vai caindo todo o dia, pero se ha recuperado e hoje está sendo uma vela, me parece bastante importante. Tanto é que nós outros abrimos algumas operações com opções hoje, não? Sim. E vamos ver se nos vai sair bem ou não. Hay por aí um vídeo que creo que hiciste hace un rato. Comentando la operación, una de las operaciones que hemos hecho aquí. Pero me parece que o próximo objetivo 634 es muy factible. Microsoft, de las grandes, foi lá que mostrou mais força, não? Sim. Abriu com um super gap, está hoje tentando superar o máximo de la vela depois do resultado, pero las médias aún estão indicando hacia abaixo. É como dissemos lá anteriormente, estava em um processo de formar um teto. Queremos ver se ha logrado anular essa figura e a partir de agora vuelva su senda alcista. Muito temprano para dizer, pero o movimento este é interessante. Temos níveis de resistência por aqui que são importantes. E os máximos, se unes os máximos, lo ha roto ya, está aí. Está aí uma zona... Atentos entonces a ver qué hace, ¿no? Sim, essa linha, aunque não hubiésemos dibujado, o preço já estava sofrendo. Sí, es que, a ver, más o menos se intuía que... E temos Tesla. Tesla está lutando aqui com a média de 200, ha formado essa figura. Suele ser uma figura de câmbio de tendência, pero não consegue romper a média de 200. Queremos ver pelo menos 2 velas por em cima da média de 200 para poder medir, usar essa distância
y estimar aquí hasta dónde podría llegar, ¿no? Pues habrá que esperar al martes. O lunes no hay bolsa. ¿Pero no has dicho 2 velas? Ah, sí, hay que esperar martes. Es que a veces queremos adelantar las cosas. De certa maneira, é isso. Eu creio que as grandes também estão em pontos importantes e o que haga essas empresas se vai reflejar digamos, em los índices e aí é quando veremos se vão ter força ou não. E essa é uma visão que temos agora mesmo. Estamos em um ponto importante de cada índice e a vezes conseguimos superar isso, não? E eu para a próxima semana, como sempre, nos morramos aqui no final. Largo prazo, seguimos fora do mercado, no deixamos o dinheiro em renta fija, esperando a señal de confirmação de volta. Vale. Corto prazo, seguimos com os ETFs apalancados, pero muito atentos, mais que nunca, a esses níveis de resistência que hemos visto, as médias de 200, de 50, os Fibonacci, del SPY e QQQ. Vamos estar mirando isso, digamos, a cada 2 horas, a ver que podemos fazer aqui. Então, estou neutro, digamos, neutro alcista para a próxima semana e de largo plazo, aún fora do mercado. ¿Y tú? Muy bien. Yo estoy como los datos, difusa. Sí. No, a ver, ahora el rally, ¿a quién no le anima un rally, no? Uno está, pues eso, queriendo entrar porque dices, todo sube. Cambia el estado de ánimo. Cambia ¿no? el estado de ánimo, efectivamente. Lo que pasa es que sobre la mesa no hay catalizadores importantes como para que nos vayamos ya a máximos sin pensarlo. El mercado puede ser muy irracional a veces y entonces pues no se sabe, a lo mejor sí. Si rompe los niveles que tú has dicho, pues que siga la fiesta. Mientras siga la fiesta, todos nosotros dentro. aprovechamos. O volviendo a entrar, ¿no? Y a largo plazo, pues yo es que creo que a largo plazo ya va a depender muy mucho de cómo vaya evolucionando la economía y los resultados de las empresas próximos, ¿no? O sea, a largo plazo ya es otra historia. Sí. Y una cosa importante. No se debe dejar las noticias y lo que estamos viendo en la televisión influenciar lo que hacemos en el mercado. No, lo de la televisión sobre todo, porque Claro, porque senão vamos a perder muchas oportunidades por tener ese sentimiento de ansiedade ou de pessimismo, ¿no? E por outro lado, quando há rallies potentes como estamos vendo, creemos que todo já se ha superado e nos olvidamos, nos relajamos e podemos ter uma surpresa de um câmbio de tendência a curto prazo e isso não é aconselhável deixar que passe. Então, sugiro mirar uma vez ao dia, pelo menos, ver o que está passando para poder tomar a decisão de acuerdo al horizonte de cada uno. Sobre todo quien opere a corto plazo, ¿no? El que Exacto. opera a largo plazo ya es otra historia. Pero máxima cautela porque todavía no se sabe muy bien cómo están las aguas, ¿no? Exacto. Bueno, y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, por lo menos para que os haga pensar y formar vuestra propia opinión y ayudaros a tomar mejores decisiones de inversión. Si os ha gustado el vídeo, no te olvides de darle like, suscríbete si no estás suscrito y si quieres más información todavía, pues recuerda que los miércoles en nuestra newsletter compartimos otras cositas. Muy bien. Y compartir el vídeo con amigos o quien tenga interés en ese asunto de inversión que a nosotros nos apasiona. Y hasta el próximo vídeo y buenas inversiones. Hasta luego, chao.